Olá, vamos lá. Hoje a gente começa então a terceira semana do nosso processo de materialização aqui com nossos voluntários. Eu vou desativar os comentários só para não ter nenhum tipo de distração, mas só para recapitular, então a gente tem 6 voluntários que estão participando do processo de materialização como assinantes. Então, quando você assina o treinamento do Materialize, você tem acesso a todos os workshops e principalmente a esse workshop que chama Como Materializar, que é a minha fórmula básica da materialização, que serve para você materializar desde amor, autoconfiança até um carro ou o que quer que você queira. E eles, então, esses voluntários estão passando por esse workshop e toda semana a gente tem um encontro, alguns aqui pelo Instagram, outros pelo Zoom, depois eu gravo e subo no YouTube. E essa semana, então, hoje a gente começa com a beta, a terceira semana, que é onde a gente vai falar sobre o eu máximo. Então, o que a gente fez até agora? A gente fez uma parte do inventário, que foi o olhar inventário, né, para ver onde a gente está. Então, a gente olhou o passado, o presente, a gente começou no processo de construção, então são 3 ferramentas que são super importantes para todo esse processo, que é o lugar seguro, o código de autenticidade e o eu máximo, que é o que a gente vai ver hoje. Então, eu vou chamar já a Beta aqui para entrar. Oiê, tudo, querida, e você? Tudo bom? Tudo ótimo. Deixa eu levantar aqui um pouco. Ó, hoje não cortou tanto minha Oi. cabeça, tô E melhorando. aí, me conta como foi essa. Eu também estou Super, aqui aqui sempre tentando fica dar meio um jeito, escuro, mas eu principalmente achei com luz, que é que é o lugar um difícil, pouco né? mais tranquilo que dá pra gente conversar com calma. É demais, né? Hoje também não, as vacinas É, ainda não, não e é tão chegaram. bonito ali atrás. É gostoso, É, né? Você perguntou como é que foi a é semana? legal de ver. Então, foi bem corrida, né? Semana passada eu fiquei meio que na loucura aí para entregar Uhum. os projetos e tal. Então eu fiquei meio que assim focada, né, nisso, mas consegui fazer direitinho. Aí ontem me concentrei, fiz a meditação, fiz a lista e aí fiquei um pouquinho mais de ontem para hoje, fiquei mais tranquila, fiquei mais reflexiva e aí foi gostoso assim ter esse tempinho também mais Ah, calmo, sabe? Tava precisando de uma calmaria, né? Consegui. tá. Ontem e hoje eu fiquei mais de boa. Imagina. É. Oh, desculpa. Não, sabe uma dúvida que me veio aqui? Não estava no nosso script, mas aqui me deu vontade de perguntar. Porque agora a gente já está na metade do processo e eu percebo que você e todos, na verdade, estão fazendo assim super bonitinho, tá super regradinho, assim, toda semana chega com a lição de casa feita e tal. Aí eu queria saber de você, o que que você atribui isso? Por que que você acha que você está Olha, Todd, eu conseguindo acho e que está fazendo tem um assim pouco da minha tão característica, certinho? né? Quando eu me proponho a fazer algo, eu quero fazer bem feito, quero fazer direito. Então, acho que é um pouco da minha característica, né? Também. E porque eu senti que está sendo super valioso para mim também. Eu percebi, né? Como a gente conversou no último, eu comecei a ver coisas que eu não imaginava e que no dia a dia, na loucura, a gente não para pensar na gente, né? Para se olhar. Então, eu achei super importante dedicar mesmo esse tempo para ter esse olhar, né? Porque só assim que a gente consegue Ah, evoluir, amadurecer e crescer, né? Como pessoa, como ser humano, a gente tem que olhar para os nossos gaps aí. E eu acho que é isso, assim. Eu aproveitei mesmo essa oportunidade, sabe? Abracei para conseguir dar esse mergulho e já ah, percebi mesmo o quanto isso está sendo interessante, assim, eu estou conseguindo
no dia a dia fazer um pouco um paralelo. Ah, acho que isso tem a ver com isso, sabe? E tá mais claro. As coisas ficam mais claras. A sensação que eu tenho é que tirou aquela nuvem, sabe? Que às vezes você faz algumas coisas, você não entende muito bem por quê, e Ah, agora você fala, ah, é por isso, tá? Então, tô me sentindo mais segura até nas atitudes. Então, acho que está sendo bem interessante, assim, ter esse tempo para dedicar que para mim, né? legal. Muito legal. E tem algum exemplo assim, de Até estava pensando, né? Você está me ouvindo? Porque ficou mudo. Eu não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Ah, pronto, voltou. Agora para tu. Ai, Você eu me tô. Você perguntou tá se me tem ouvindo? algum Voltou? É, exemplo, que né? tocou o telefone. Por exemplo, Essas agora Claro que eu da fiz a minha vida. lista, que foi o que me veio mais É. assim, pá, que eu foquei, né, em alguns pontos, uns temas, e um dos temas é o lado profissional. Aí, quando eu comecei a escrever, aí eu falei, quero ser reconhecida. Aí eu falei, olha, o reconhecida aparecendo aqui de novo. Então, eu falei, putz, acho que esse reconhecida é daquele lugar que a gente conversou, da falta dos meus irmãos, e papapá, papapá. Eu falei, eu trago essa necessidade. E aí eu comecei a perceber, sabe, essas relações mesmo das minhas características hoje com o que aconteceu no passado, né? Esse foi um exemplo que eu lembrei agora, mas se surgir mais algum aí, eu conto. E você chegou a pensar em alguma maneira que você pode se dar Olha, a gente falou esse um pouquinho reconhecimento? na outra sessão, né? Mas eu não me aprofundei tanto, assim. Mas eu acho que eu estou procurando também Uhum. ser um pouco mais amigável comigo mesma, sabe? Também de não querer me cobrar tanto. Eu acho que nesse momento eu falo, puxa, mas calma, né? Também não se cobra tanto. Vamos devagar, né? Não precisa também querer ser reconhecida na velocidade que está na minha cabeça, sabe? Eu acho que é um processo, é uma construção e aceitar essa construção, né? Eu acho que eu estou um pouco nesse lugar, assim, não pensei em nada assim de imediato, né? De algo que eu faça agora e já me sinta reconhecida, mas ser um pouco mais gentil comigo. Eu acho que sim, sim, Eu acho que é um super jeito de. É um reconhecimento, né? Porque você pensar, não sei, o jeito como a gente trata nossos filhos, a gente sempre trata com essa gentileza, com essa empatia, com essa sim, tranquilidade. E às vezes a gente não trata a gente mesmo assim, né? Então, acho que só esse seu jeito de se é, cuidar, de se eu acho tratar e de que se isso ver já tá me ajudando um pouco, sabe? Até nessa já é um reflexão, quando eu fiz a reconhecimento. lista, que eu coloquei, ser reconhecida, eu falei, nossa, mas calma, né? Vamos esperar um pouquinho, tudo tem seu tempo, né? Faz o que você sabe que a coisa vem naturalmente, né? Sem essa ansiedade, né? Sem esse imediatismo, né? Eu acho que eu tirei um pouco esse imediatismo nesse sentido, sabe? Nesse tema específico do reconhecimento. Eu queria sempre uma coisa muito imediata, muito instantânea. E agora eu estou amadurecendo um pouco isso e estou acalmando, né? Entendendo que tudo tem seu tempo. Muito Menina, quando legal, eu comecei a muito escrever a legal. lista, eu vi que E era conta um muita pouco da coisa. lista, como foi fazer? Meu Deus do céu! Eu falei, acho que vai ser tranquila a lista. Aí eu comecei a falar, foi indo, foi indo. Eu falei, nossa, tô querendo bastante coisa. Eu disse, você quer que eu vá falando tema por tema? Muito bem. Pode ser. Como você fez? Como você organizou a lista? Que eu achei esse um ponto Sim. interessante, porque eu coloquei ali alguns exemplos Não, o e queria exemplo saber um que pouco você colocou qual me foi ajudou seu estilo bastante para separar em pessoal de montar temas, essa que eu não lista. tinha pensado inicialmente nisso. Então, eu achei que foi super, super bom, sabe? Eu me Ah, inspirei ali na sua lista, tal. Eu falei, eu também vou separar por tema porque eu acho que vai facilitar o meu raciocínio. Aí eu sentei aqui no computador, coloquei no Word, e depois eu vou passar no meu caderno, porque eu sou meio desorganizada, assim, para isso. Às vezes eu tô sentada e vai no computador, e depois tem o caderno, às vezes fica tudo meio espalhado. Então vou tentar aproveitar para deixar tudo de uma forma mais organizadinha, mas ainda tá no computador, no Word. Aí eu dividi em temas, né? Eu coloquei o primeiro tema, porque era algo que eu estava conversando com o Beto esses dias, então foi a primeira coisa que me veio na cabeça.
que como eu estou nesse processo da Cura da Mata Experience e tal, que é um projeto novo, que são vivências de autoconhecimento, de wellness, e eu já tenho a Cura da Mata, que são os produtos, é uma vontade muito grande, que já vem de algum tempo, é ter um espaço físico para poder trazer essas vivências, ter os produtos ali e reunir profissionais de autoconhecimento, de wellness nesse espaço. Então, já era uma vontade há um tempo atrás, aí eu deixei isso meio adormecido, e aí, conversando com o Beto esses dias que a gente fez essa vivência, a coisa voltou um pouco mais forte, sabe? Essa vontade muito grande de materializar tudo isso num espaço físico, né? E poder reunir tudo aquilo que eu acredito nesse espaço físico. Então, foi a primeira coisa que eu coloquei na lista. Aí a segunda coisa também que a gente vem conversando, tal, não com a mesma prioridade, mas é algo que eu gostaria, é de construir uma casa, né? É uma casa para a gente morar mesmo, com a nossa cara, do nosso jeito. Já amo a que a gente mora aqui em Atibaia, ela é alugada, mas eu queria ter o nosso espaço com bastante verde, do nosso jeitinho, né? Ter essa grana para conseguir construir. Aí outro tema eu coloquei aqui viagem, que é algo que eu amo fazer, assim, lazer para mim é muito viajar, estar com os amigos e tal. E em função dessa mudança toda de vida, isso ficou muito de lado, né? Porque a gente não está nesse momento, enfim, a gente está querendo investir em outras coisas, então viajar foi uma coisa que ficou mesmo meio adormecida, mas é algo que a gente ama fazer. Então eu coloquei aqui que a viagem que eu quero ter dinheiro suficiente para poder fazer uma viagem internacional por ano. E até assim, eu coloquei internacional não pelo glamour de ser internacional, mas a gente tem muito amigo que mora fora, né? Amigo, parente, a gente tem muitas possibilidades de conseguir ir para fora de forma econômica. Né? O Beto tem uma tia que mora na Itália, eu tenho um primo que mora na Espanha, um monte de amigos espalhados pelo mundo. Então, essa é uma vantagem muito grande de conseguir juntar as duas coisas, né? Poder viajar e também poder estar com os amigos, que é algo super importante para mim, com a família. Então, esse é um ponto aqui que eu quero muito, assim. Pode continuar? Tá. Aí eu coloquei conexões, que também é algo que está bem presente, Sim? assim, que eu quero consolidar cada vez mais, né? No primeiro item eu coloquei criar conexões verdadeiras profissionalmente que reforcem a minha essência. Que como eu estou nesse projeto buscando parceiros para a Cura da Mata, né, para o Experience e tal, eu quero que o universo abra assim e me traga pessoas que tenham a ver comigo, que possa somar, que sejam parcerias que de fato agreguem, tanto no lado profissional quanto do lado pessoal. Porque para mim não adianta nada eu estar ao lado de uma pessoa incrível, uma puta profissional, um puta profissional, se não tiver um match com a minha essência, com o que eu acredito, né? Então eu coloquei aqui que o universo me mostre aí essas pessoas e crie essas conexões. Aí depois é meio que mais ou menos a mesma coisa. Eu viajei aqui, eu coloquei conseguir parceiros que agreguem ao meu trabalho, que façam crescer como pessoa e como profissional. É meio que mais do mesmo, assim. Aí saúde, eu coloquei ir à academia umas 5 vezes por semana. É que eu coloquei aqui emagrecer 5 A sua quilos, cara porque é se emagrecer engraçada. 5 quilos aparece faz uns 5 anos, mais ou menos. Mas ele tá ali. Ele tá A gente ali, só né? Uma hora renova, né? vai. Cada E ano aí uma sai coisa que pratinho. apareceu que eu falei, eu vou colocar porque foi muito legal. Eu tenho uma amiga que correu uma maratona agora em Paris, né? Ela pôs como meta, assim, para juntar as duas coisas, poder viajar e correr a maratona. E aí ela me ligou, ela tá com uma amiga nossa que mora em Portugal, que foi para lá para recebê-la, enfim. E aí ela falou, vamos correr meia maratona em Paris o ano que vem, que ela mora em Portugal. Ela falou, putz, aí você vem para cá, que eu não conheço a casa dela, enfim. E aí eu falei, não é algo assim que eu quero, tipo, nunca esteve nos meus sonhos correr meia maratona, não tenho essa. Mas eu falei, de repente, né, vamos unir as duas coisas, aí eu pus aqui, correr meia maratona em Paris. Aí a gente junta a viagem com amigos e faz um bem bolado. Aí o financeiro, né, eu Muito. coloquei ganhar dinheiro suficiente para me manter, para pagar todas as minhas despesas e ainda sobrar para eu poder guardar, porque eu tenho essa necessidade da segurança, né? De ter o suficiente para pagar as minhas despesas, mas também conseguir guardar
Eu me sinto segura, assim, sabe? Para mim é muito importante isso, saber que eu não estou gastando tudo e que eu estou pensando no meu futuro. Acho que é algo que eu trago aí da minha mãe também. E que tá tudo bem. Uhum. Olha lá, aí o profissão, lá vem o ser Exato. reconhecida. Me destacar profissionalmente e ser reconhecida por isso. Aí eu coloquei que eu gostaria muito que a Cura da Mata Experience até o final do ano realizasse de 10 a 20 viver a empresa. O que mais que eu coloquei? Aí é um outro projeto que eu tenho coberto que chama Comuna, que a gente está buscando sócios e tal. Então, eu coloquei aqui que é uma parte minha e dele, né? Esse vale, né? Ser dos dois? Pode, né? Tá. Tá. Sim. Tá. Aí, Ah, e depois a gente esses pode falar últimos sobre dois que eu isso, mas coloquei aqui, continua. é algo que é Eu para estava mim e para anotando ele. aquilo. Eu coloquei que eu quero que esse projeto Comuna encontre um sócio e tal, e que a gente consiga evoluir com o projeto. E a empresa que é dele, mas que eu acabo trabalhando também, enfim, que é meio que nossa, né? Que é a Foto Square, que é de ativação de fotos para evento. Aí eu coloquei aqui também que eu gostaria muito que a Foto Square fizesse pelo menos uns 3 projetos mensais, de 3 a 4 projetos ao mês. E acho que é isso. Aí na parte de. Desculpa. Não. Aí eu não Legal. coloquei nada na E parte as de coisas. família, Ah, amigos e desculpa. amor, que eu acho que tá, sim, a princípio tudo meio que sob controle, assim, não tem nada, nenhuma grande ambição em relação a esse tema, esses temas, né? Perfeito. Não, eu queria te perguntar é se no passado as coisas que você queria e que você já materializou, como, por exemplo, essa mudança para Atibaia, ou com certeza tem N e outras coisas, essas coisas que você conseguiu, você chegou a escrever que você queria elas antes? Você chegou a especificar o que você Olha, queria Todd, eu ou acho você que tinha uma foi meio que ideia, mas elas natural. aconteceram meio que Que eu naturalmente? tenho um lado que eu acho que isso ajuda, assim, eu sou uma pessoa bem positiva. Eu sempre penso que vai dar certo. Dificilmente, se eu coloco uma coisa na cabeça, eu quero aquilo, eu não penso muito no lado negativo, sabe? Eu vou e faço, quer dizer, vou e faço, quando tá no meu controle. Mas, então, eu nunca escrevi, assim, Uhum. nada, não fiquei meditando tanto, pedindo isso, mas as coisas acabaram fluindo um pouco, sabe? Eu lembro até, e aí a gente estava com um projeto, eu tinha acabado de casar com o Beto, a gente estava com um projeto de morar na Austrália para estudar inglês, né? Não tinha o Nuno, nada. E aí, bem resumidamente, a agência faliu, eu não recebi nada, e a gente já tinha pago a passagem e o curso. E aí o Beto falou, bom, assim, não vai dar pra gente ir, porque como que a gente vai se manter lá? A grana que a gente ia usar era que você ia pedir a demissão, enfim, agora que a agência faliu, que você não recebeu nada, não tem a menor condição da gente ir, a gente não tem como se manter. Porque a gente tinha dinheiro para pagar o curso, que a gente tinha parcelado, e para passagem, mas para se manter lá 6 meses, a gente não tinha mesmo como. E aí me veio uma força, uma coisa que eu falei, vai dar certo, a gente vai trabalhar lá, nem que tenha que varrer, fazer faxina. Eu falei, a gente vai, a gente se propôs a fazer isso e vamos embora. E ele falou, nossa, mas é um mega risco, tal. Eu falei, é um risco, mas a gente vai e vai dar certo. Então, só para exemplificar, eu tenho um pouco isso, assim, sabe? Essa, não sei, uma força interna que me move, que quando eu quero algo, eu, sabe, foco Sim. naquilo e faço a coisa acontecer. Então, talvez isso tenha ajudado a conseguir realizar até agora aquilo que eu. Lógico, né? Não é absolutamente tudo, mas as coisas que para mim são mais importantes naquele momento, de um modo geral, a gente vem conseguindo, assim. Sim, entendi. Não, eu te pergunto isso porque tem algumas das coisas da sua lista que você leu tem um número específico. E, primeiro, nada do que a gente escreve na nossa lista está escrito em pedra. E a lista ela serve para a gente esclarecer, para ter um pouco mais de transparência, né a clareza, assim, 100% do que a gente quer, mas é um pouco mais de transparência para reforçar esse desejo. E também serve para
depois a gente olhar e falar, nossa, eu tinha escrito isso, né? E consegui, olha aqui. Mas isso aqui eu escrevi e não consegui, porque será que eu não consegui e tal? Então, ela funciona para isso. Então, o que você vai materializar é o que é o seu desejo genuíno, é aquilo que você acredita no seu inconsciente que você merece. Então, não é porque você escreveu os 5 quilos lá que tá certo ou errado, não isso. Mas eu te perguntei porque conforme você for também se conhecendo, você vai entender se você manifesta coisas, se você materializa coisas de um jeito específico, se para você te beneficia colocar um número específico, a quantidade de clientes, a quantidade de vivências e tal, ou não. Então, isso eu não estou dando a resposta aqui, até porque eu não sei, mas é legal olhar para o passado e ver se quando você põe um número você se sente bem, se aquilo faz você se sentir expandido ou se aquilo te frustra e faz você se sentir contraída. É um post-it aí para depois você pôr. E de novo, não é porque você, sei lá, você não é tão específica, mas você pôs 10 vivências, que daí a vivência não vai vir. Não, não é isso. Porque não é o que você escreveu exatamente o que você vai materializar. Você vai materializar aquilo que você inconscientemente acredita que você merece. Mas esse é um ponto aí da coisa específica que acho legal falar. Aí você falou de materializar em conjunto, né? De você e o Beto juntos. E não tem certo ou errado, de novo, na lista, mas eu acho que tem uma ciência de que a gente só é responsável por a gente mesmo, né? E materializar em conjunto depende do conjunto, né? Dos dois fazendo aquilo juntos. O que seria assim, lindo, maravilhoso, seria o Beto fazer o Materialize também, aí vocês juntos irem reprogramando, desbloqueando e agindo para chegar nessa materialização que vocês querem. Mas é só ter essa consciência assim de que o nosso poder, o nosso controle, o nosso impacto, ele tá só na gente, né? Ele vai até certo ponto. Acho que deu uma cortada. Não, não, mas eu entendi. Faz todo sentido. E aí uma coisa, por exemplo, que eu anotei aqui para a gente falar, você falou de ser reconhecida, né? Que eu acho que você poderia pensar um pouco mais e um pouco mais de detalhe o que é para você reconhecimento. Então, se reconhecimento é um elogio, por exemplo, se você conseguiu as 10 vivências que você quer até o final do ano, isso vai ser um reconhecimento? Ou você precisa disso e de um elogio de outra pessoa? Ou o dinheiro é um reconhecimento? Ou acho legal assim pensar em exemplos do que é esse reconhecimento para você, porque daí isso ficando um pouco mais transparente, fica um pouco mais fácil de você conseguir chegar lá. E como é uma coisa que a gente vem falando, né, essa coisa do reconhecimento, às vezes você começa a perceber que sim, existe uma vontade de ser reconhecida que vem da necessidade de aceitação da sua história e tal. E às vezes a necessidade de ser reconhecida é a mesma coisa de querer estabilidade financeira. Se você tiver estabilidade financeira para você, isso vai ser reconhecimento. Então, acho que isso também pode ser agora um pensando exercício um legal pouquinho, né? de você Não que a gente vai fechar nesse que seja esse ponto final, mas refletindo um pouco, eu acho que eu tenho a necessidade das pessoas falarem mesmo, sabe? Tipo, de manifestarem isso verbalmente, sabe? Tipo, nossa, que legal, que bacana isso que você fez. Isso me falar, então, sabe, a validação mesmo? Eu acho que na verdade acaba sendo um conjunto, né? Isso com conseguir com o realizar, né, de fato aquilo que eu acredito, mas eu acho que isso isso é importante para mim, assim. Eu sinto que legal, então cumpri a minha missão, sabe? Essa validação para mim é como se fosse missão cumprida.
Cortou ou deu para ouvir? Tô. Não sei Entrou se uma você precisou ouvir a ligação. última Mas vocês estão me parte. ouvindo? Sim. Que é isso. Eu preciso dessa validação, Não, sabe? eu Não basta só escutei. eu Deu para achar que está escutar. muito bom. Eu Que é preciso, isso de de... fato, da validação dos outros, sabe? Falando que é muito legal, enfim. Não, maravilha, maravilha. E aí você pode pensar eu não sei, estou indo mais além assim, mas a coisa que você fez, essa primeira vivência do feedback, Sim, isso talvez seja uma prática que seja importante você ter, sim, esses caminhos onde a super. pessoa pode dar esse reconhecimento que é o que você precisa, né? E aí, outro ponto que eu queria falar, que na semana passada aí você fez o seu código de autenticidade, né? E agora é legal a gente olhar as coisas que estão na sua lista versus o seu código, para como uma reflexão do tipo, isso realmente é algo que vem da minha autenticidade, isso é uma coisa que realmente é, é o que eu estou buscando. E aí eu tenho aqui que você falou natureza, família, amigos, autoconhecimento. Então, várias coisas que você falou das viagens, né? Tem muito isso. É, você falou das conexões, né? Então, conexões mais que tenham mais a ver com a sua essência e você está nessa constante descobrimento, né? Ou realização da sua essência. E aí, uma coisa que eu pensei, quando você falou a meta dos 5 quilos, é se de repente você. Um jeito de abordar isso, porque eu acho que tem toda uma programação da sociedade de que a gente tem que ser magro, de que a gente tem que ser X, Y, Z, aí não sei, mas de repente tentar abordar essa mesma meta de um jeito que seja mais autêntico para você. Então, comer mais vegetais, não sei, como você fala dessa coisa da natureza, ou pode ser, como você fala de autoconhecimento, tipo, ter mais noção do que eu como e me faz bem, ou o que eu como e me faz mal. Um jeito assim que lá no final você pode chegar no mesmo objetivo dos menos 5 quilos, mas sendo de um jeito mais autêntico para você, mais verdadeiro para você. Senão, talvez fique aqui os 5 quilos, essa coisa aspiracional da mulher da capa Sim. da revista, Eu acho que e eu trago não também tem um a pouco ver isso com por você. questões familiares, assim, a família do meu pai, né? Eu tenho uma minha irmã mais velha era obesa, fez bariátrica, assim. Então, talvez essa questão de querer estar sempre magra é a fobia que eu tenho de, sabe? E elas nunca foram muito saudáveis, então eu trago também essa preocupação. Primeiro que eu gosto de ser saudável, não é um sacrifício para mim ser saudável, faz parte da minha essência, tá dentro da minha filosofia de vida. Mas eu acho que Uhum. talvez eu traga um pouco, sabe, esse fantasminha, assim, porque tem um lado ali da família que foi, enfim, tem essas questões, né? Também pode ser que isso ajude, né? Uhum, uhum. Com certeza. É a motivação do medo. A gente tem tanto medo de uma É coisa que quase tem um uma pânico. motivação assim que é puramente pelo medo de não querer viver aquilo. É, e aí eu acho, não sei, acho te deixo assim isso para você Sim, refletir de não faz como isso total poderia ser sentido. mais autêntico para você, sabendo, né, que vem de Legal. uma programação. Muito legal. Eu E, fiz. e aí você Então, só conseguiu uma fazer as dúvida, porque meditações no sempre aparece máximo? três, né? Na verdade é uma só que uma tem o áudio, a outra não tem, ou eu tô fazendo alguma coisa de errado? Não, tá certo, tá certo. Acho que eu tenho que explicar isso melhor. Até bom que você me fale, eu vou até anotar. Porque é a mesma Luzinha. meditação, só que uma é a minha voz e o áudio, a música de fundo, outro é só a minha voz e outro é só o áudio. Então são três opções, porque no material, na parte escrita,
eu falo que se a pessoa preferir a meditação não guiada, que daí seria só ouvir a música da meditação, eu coloco lá qual é o objetivo dessa meditação. Então, se alguém, não sei, não gosta da minha voz ou não gosta da coisa guiada, ela sabe, tipo, essa meditação é para eu pensar em como eu quero ser daqui 5, 10 anos, então eu vou enquanto estiver tocando a música. Então, eu só queria saber se você fez as do Eu Máximo. O que eu fiz essa semana foi a do fazer. Eu Máximo, que era do cinema, né? Da tela do cinema. Essa eu fiz, e aí depois eu já fui para a lista. Aí tinha que fazer mais alguma outra, porque eu parei ali, parei na lista. Tá. Tinha uma antes, que é a limpeza. Chamei o máximo Então acho que essa da limpeza. limpeza eu devo ter feito alguma confusão. Eu não fiz a da limpeza, mas eu fiz a outra. Eu vou voltar então para fazer. Tá. Não, tudo bem. É que a da limpeza é você tirar, tipo, camadas de condicionamentos e coisas dos outros para ficar mais fácil depois de você conseguir criar esse Eu Máximo. E como foi fazer É essa sempre uma meditação? delícia, assim, esse momento da meditação para mim. Eu consigo me entregar, me concentrar bastante, vou para o meu lugar seguro. E interessante é porque geralmente do meio para o final eu cochilo, assim, eu apago. Então, talvez eu tenha perdido alguma parte, mas foi bem interessante, né? Que a meditação era para você imaginar ali você no seu eu máximo no futuro, né? O que você deseja e tal. E eu me senti super com energia de realização mesmo, sabe? Foi interessante, porque eu me coloquei naquele lugar e me senti pronta para realizar aquilo que eu acredito. Senti assim, falar, putz, aquela sensação de vai que você vai consegue, sabe? Não falei, putz, acho que. Não, me senti bem. Até coloquei algumas palavras aqui, deixa eu ver, para eu não esquecer. Eu coloquei aqui que eu me senti confiante, cheia de atitude, com energia e realizadora, assim, com essa potência da realização mesmo. Que legal. É. Que legal. Teve alguma surpresa? Teve alguma coisa que você imaginou assim, você falou, nossa, eu não sabia que eu ia querer isso mais pra frente? Eu acho que eu fiquei bem assim, mais ou menos, idealizando aquilo que já está meio previsto na minha cabeça, sabe, mentalmente. Eu fiquei bem Tá. focada nessa realização. Então, acho que foi meio que nesse lugar, Muito assim. legal. Mas me senti super potente, Tá. sabe? Foi bem legal. Ah, que Vou até bom. fazer de novo, Que bom. porque eu acho que eu perdi alguma coisa no Porque final. Vamos ver se eu não vou cochilar. tenta Mas eu fazer fiquei sentada ou sentada. fazer quando você sair para caminhar. Sentada mesmo. Acho que eu vou fazer em pé da próxima vez. De Sim, repente, dando uma volta, alguma coisa que você esteja, né, relaxado, mas também que esteja ativa, mas num estado, né, da mente eu acho que eu vou relaxada, ficar de não o olho corpo aberto na relaxado. próxima. Talvez vou aproveitar essa natureza aqui, vou pôr o fone e vou ficar na natureza com o olho aberto, fazer uma meditação de olho aberto. Eu acho que pode ser interessante também. Vou experimentar. Aí depois... Isso é legal. É porque não tem nada de errado em dormir. É que Sim, às vezes a gente perde ali uma parte, e aí depois você sim. volta e faz, e tá tudo certo. Mas o que eu acho legal do El Máximo, eu queria reforçar, é que ele é para ser uma melhor versão da gente mesmo, mas não uma versão idealizada da gente mesmo. E não é para ser algo que eu fico sempre tentando chegar e nunca chego. Não, é para ser assim, como se eu tivesse o máximo de merecimento, e se eu fosse super autoconfiante, como eu me vestiria, Uhum. como eu agiria, será que eu, sei lá, falaria mais alto? Será que eu, enfim, alguma, né, outras coisas que daí a gente começa a ver, por exemplo, o meu eu máximo, ele sempre está cheio de acessórios. Hoje eu botei uns colarzinhos assim, pra fazer uma graça, que eu nunca uso. Eu tenho um monte de colar e coisa eu nunca uso. E quando eu imagino o meu eu máximo, eu tô sempre de camisa branca e que tipo com pulseira, colar, assim. Daí eu fico nessa dúvida se eu não uso porque eu não sou, ainda não cheguei lá, ou se
sei lá, se realmente não é algo que tem a ver comigo, que faz parte da minha autenticidade, mas acho legal isso. E agora, daqui para frente, o seu eu máximo também vai te ajudar em momentos assim que você sente, tipo, putz, não sei o que fazer, ou tem alguma coisa me incomodando, ou será que eu vou reagir a uma situação X do mesmo jeito que eu sempre reagi? Aí o eu máximo serve assim para você consultar. Tipo, o que meu eu máximo Uhum, faria nesse momento, né? Se eu tivesse o máximo de merecimento, eu aceitaria essa proposta? Eu toparia esse convite? Ou ia querer outra coisa? Eu não sei, eu sentiria mais coragem de usar uma roupa X, eu sentiria aí. E é um jeito de você ir trabalhando no aspecto, no plano físico, né, no aspecto consciente, essa versão que você imaginou no seu legal. inconsciente. Praticar. E aí Uhum. eu tenho uma curiosidade. Esse seu eu máximo daqui 5, 10 anos, ele tá Ah, 5 tá. quilos mais magro? Tá assim, ó, slim. Mas quando você Eu imaginou, imaginei, tava? imaginei. Imaginei também com outro Tá, guarda-roupa, dei um up aí também. tá. É engraçado, porque... Não, eu te perguntei porque então isso deve ser um sinal de que é uma coisa realmente Sim, genuína para sim, você, não é uma coisa que você botou lá só para cumprir com o que os outros esperam da gente, né? sim. Não, é algo que eu idealizo, assim. Ixi, cortou de novo. Mas na minha essência, assim, né? Eu fui assim. Aí eu entrei no período da menopausa, que não tem jeito, né? É natural, a gente muda e tá tudo bem. Mas esse processo de entender esse período dessa mudança também é super desafiador, né? Para a mulher, na parte do corpo, porque para mim o que pegou mesmo foi mais essa parte mesmo, enxergar muito bem, sabe? Essa mudança, tipo, é Sei. estranho para mim ainda. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? Por isso que quando você perguntou, ah, você se imagina 5 quilos mais magra? Sim, porque eu sempre fui assim, né? Para mim, eu sou aquela pessoa, né? Entendi. Então, tem esse período aí. Pode ser que, de repente, mais para frente, eu até aceite e fale, tudo bem, a partir de agora é assim. Mas hoje, eu ainda não tenho esse 100% de aceitação. Eu ainda tenho esse estranhamento, sabe? Ainda me causa um certo estranhamento. Entendi. Não, perfeito, perfeito. Ah, Ai, que muito legal. bem, então, Tão querida. Então, na gostoso. Pena que é uma vez por semana. próxima. Ah, mas aí quando quiser, a gente só grava uma vez por semana, mas aí a gente pode Sim, sim. bater papo também É, durante a semana. Mas aí na, desculpa, na semana que vem, só para reforçar, então se você puder fazer vou o eu fazer. máximo da limpeza, mas na semana que vem a gente vai entrar na reprogramação. E aí, eita, desculpa, mas eu só queria reforçar então que na reprogramação é quando a gente vai lembrar de alguma coisa que aconteceu, tenha de fato acontecido ou não, não importa, é a nossa experiência daquilo, e a gente vai reviver aquela mesma história, aquela mesma experiência com uma outra conclusão, com outro final, com uma outra crença. E aí a ideia não é mudar a história, não é mudar o que aconteceu, é mudar o que a gente concluiu Tá. sobre aquilo. E aí o eu máximo vai entrar nesses momentos Uhum. de reprogramação. Então, não sei, se é uma memória onde eu escrevo lá uma memória minha de quando meu pai, a gente passou numa loja de brinquedo, ele falou, na volta a gente compra, e aí nunca voltou. E aí, nesse momento, entra o meu eu máximo com a minha criança ali, com eu criança, e fala, não, é que seu pai, nesse momento, ele não pode comprar, porque ele está preocupado com o dinheiro, mas se ele pudesse, ele compraria a loja inteira para você. Então, aí você vai
criando o Entendi. seu roteiro. E se der, fazer repetidamente, né? E não vai ser só de agora até semana que vem, mas quanto mais você repetir essa meditação com a mesma memória, mais você vai criando essas novas vias neurais, e aí você vai de fato mudando a crença que ficou E é sempre a daquela mesma experiência. experiência, né? Pegar uma experiência e trabalha em cima dela. É algo que aconteceu na infância e marcou de alguma forma. Sim, assim, se você, porque essa meditação agora da reprogramação, ela é genérica. Então, assim, eu falo, tipo, lembre de alguma coisa que aconteceu. Então, se, se você puder repetir da mesma experiência, maravilha, mas também esteja aberta, Tá. porque às vezes vem outra. Na hora que está falando daquela Uhum. memória, vem outra e deixa vir. Deixa vir, porque é isso que seu inconsciente está pedindo para Perfeito. trabalhar. E eu acho que a repetição é importante, mas não precisa ser a repetição exatamente daquela mesma memória, daquele mesmo jeitinho. Tá bom. Pode ser do Já seu jeito. tenho até mais ou menos uma memória já que veio aqui de algo importante. Então tá bom, Então tá obrigada, bom. Todd. Então a gente se fala semana Nos que vem. Eu falamos. que agradeço. Tá Qualquer bom. coisa me escreve Um aí. beijo, Tá bom? obrigada.